Boa noite a todos. Havendo quórum, vamos dar início à sessão a pedido do presidente. Senhor secretário, por favor, faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, a seguir a ata e o expediente. Epístola de Santiago, capítulo 1, a partir do versículo 21. Pelo que, renunciando a toda imundícia e abundância de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada e que pode salvar as vossas almas. Sede, pois, fazedores da palavra e não ouvintes tão somente, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não fazedor, esse será comparado a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se conhece a si mesmo e se foi. Logo se esqueceu qual. Mas a lei perfeita, que é a da liberdade, verá nela, sendo não ouvinte conhecido, será bem-aventurado no seu feito. Se alguém, pois, cuida e tem religião, não refreando a sua língua, mas seduzindo o seu coração, a sua religião não vale nada. A religião pura e sem mácula, aos olhos de Deus e nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Otávio Teixeira, secretário vereador Sérgio Ricardo Oliveira. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2015, às 19h30, na sala de sessões Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, ao verificar o livro de presenças, constatou que não estava presente o vereador Carlos Maia. Como houve quórum, foi aberta a sessão. O senhor secretário vereador Sérgio Oliveira procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura da ata de folhas 3.547 da sessão ordinária anterior, o senhor presidente colocou em discussão, nem ofício em votação, foi aprovada por unanimidade. O vereador Otávio Teixeira pediu a dispensa da sessão do vereador Carlos Maia por motivo de saúde. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Expediente. Leitura dos pedidos de providência 008/2015 ao 0013/2015, de autoria do vereador Luciano Flores. Em oportunidade, o vereador Flávio Lara fez a proposição de 5 minutos para cada vereador em substituição à inscrição dos oradores. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez e em votação foi aprovado por unanimidade. Fez uso da palavra o vereador Sérgio Oliveira. Ordem do dia. Como não houver projetos de lei para apreciação e votação, e sem mais assuntos pertinentes a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão na forma regimental e para constar foi lavrada a presente ata e eu, secretário, a subscrevo juntamente ao senhor presidente. Senhores vereadores, está em discussão a ata de número 3548. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores concordar, permaneça como estão. Está aprovado, então, por unanimidade. Senhor vereador, eu gostaria de pedir o senhor a dispensa da presença do vereador Carlos Maia. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Concordar, permaneça como estão. Então está aprovada a dispensa do vereador Carlos Maia por unanimidade dos vereadores. Pedido de providência número 014/2015, autoria vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero o pedido para que tenha zelador 24 horas para o cuidado e manutenção com o cemitério municipal.
Justificativa. Em razão da situação calamitosa em que se encontra o lugar que deveria ser o mais respeitado, cuidado àqueles que em vida contribuíram de uma forma ou outra para o crescimento do município, como também para que os familiares não tomassem surpresas desagradáveis quando visitarem seus entes queridos. Exercício de fiscalização, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 015/2015, autoria vereador professor Luciano Flores, ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que subscreve e requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero para que o Executivo Municipal providencie locação de espaço para atendimento e demanda de vagas para creche e educação infantil do distrito de Arroio Teixeira. Justificativa, para que possamos atender as diversas solicitações de mães que residem nesse distrito de Arroio Teixeira, como também nossos alunos na fase educacional infantil, uma vez que há justificativas suficientes para tal procedimentos e o mesmo está previsto no PPA, LDO e LOA. O não atendimento poderá trazer enormes prejuízos a essas crianças e suas famílias. Pedido de providência número 016/2015. Autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao senhor prefeito, ao Poder Executivo, o seguinte pedido de providência. Reitero a solicitação de providência para a realização do concurso público para os cargos de atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de biblioteca, auxiliar de disciplina, auxiliar de farmácia, dentista, enfermeiro, engenheiro elétrico, farmacêutico, faxineiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, instrutor de oficina de dança, instrutor de oficina de informática, instrutor de oficina de música, instrutor de oficina de língua inglesa, instrutor de oficina de música, dança e recreação, mecânico geral, médico clínico geral, médico pediatra, merendeira, motorista de veículos leves, nutricionistas, oficial administrativo, operador de máquinas, operário e procurador, professor de educação artística, professor de educação especial, professor de educação infantil, professor de educação ciências, professor de educação língua espanhola, professor de educação língua portuguesa, professor de educação matemática, professor de educação religião, professor de educação geografia, ronda de animais, supervisor escolar, secretário de escola, técnico em enfermagem, atendimento a informações. 10/2011, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Justificativa. Considerando que o pedido de contratação é excepcional, emergencial e possível por até 12 meses, conforme RGU, abre parênteses, 419/90, fecha parênteses. Considerando também que não há banco de espera para os cargos. Nos preocupa essa situação, pois os munícipes não poderão sofrer descontinuidade dos serviços essenciais em razão de inércia administrativa, vez que somos sabedores da necessidade de tal certame público, garantia de Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. No exercício de fiscalização, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 017/2015. Autor, vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve e requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero para que seja criado o programa, projeto, atividade e rúbrica na LDO 2015 e LOA 2015 para a manutenção das bandas escolares, para dar amparo, suporte e assistência às bandas das escolas municipais, como também a criação de uma banda municipal. Justificativa, para que as bandas das escolas municipais possam ter condições de auxílio e manutenção das suas atividades, como também para que sirva de fomento à participação dos alunos, não somente no desfile cívico, como no decorrer do ano letivo, sem contar a representação em outros eventos. A criação de uma banda municipal serviria para aqueles que se destacassem nas bandas escolares, fossem selecionados para compor a banda municipal. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 018/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, que nos termos regimentais, o vereador que subscreve e requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor secretário, reitero, solicito urgências
urgentes providências, mais uma vez, ao Departamento de Trânsito, para que seja acompanhado por um fiscal da Prefeitura o itinerário das linhas de ônibus municipal em horários diferenciados, centro-bairro e bairro-distritos, pois, conforme queixa dos moradores e veranistas, é verificado por esse gabinete, os horários não estão sendo seguidos conforme o serviço contratado com o referido Departamento de Trânsito. Justificativa. Para que, além de ser cumprido o serviço contratado, os munícipes recebam um serviço de qualidade e sejam respeitados. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores, pedido de providência número 019/2015, vereador professor Luciano Flores, ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero providências para que sejam atendidos os pedidos de materiais escolares de expediente, limpeza e higiene diversos às escolas municipais, o que não foi atendido antes do início do ano letivo de 2015. Justificativa. Para que as escolas municipais sejam atendidas em suas necessidades básicas, uma vez que é de conhecimento da Secretaria da Educação as necessidades de cada escola, como também para que não aconteça o mesmo de 2013 e 2014. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores, pedido de providência número 020/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. O vereador que subscreve e requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero novamente providência para que seja concedido 1/3 de hora da atividade da carga horária mensal dos professores para fins de elaboração de planejamento e avaliação de aulas, uma vez que em reunião em 5 de dezembro de 2013, por solicitação do prefeito municipal e secretária da Educação, foi criada uma comissão para a implantação da referida concessão. Justificativa. Para acompanhamento, fiscalização e prestação de informações aos munícipes que diariamente procuram o nosso gabinete. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 021/2015, autor vereador professor Luciano Flores, ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, reitero para que o Executivo Municipal atenda às solicitações dos motoristas que no que tange a concessão do percentual de risco de vida e as melhores condições de trabalho em seu dia a dia. Justificativa. Solicitamos tal pedido para que os motoristas sejam atendidos em sua solicitação constante no processo administrativo 644/2013. Vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 022/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito providência para que seja colocado um telefone público na rodoviária Capão da Canoa. Justificativa. Se faz necessária essa providência em razão das inúmeras solicitações que chegam nesse gabinete com relação à dificuldade para acessar esse meio. Ocorre que muitas pessoas utilizam o telefone público como meio de comunicação e relato também que estão encontrando dificuldades para encontrar telefones públicos próximo à área da rodoviária. No exercício da fiscalização, vereador Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores, pedido de providência número 023/2015. Autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, que subscreve e requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito com urgência dada a devida emergência da colocação ou substituição do todo no prédio do ESF, Estratégia de Saúde da Família, no bairro Arco-Íris. Justificativa. Em razão da situação calamitosa em que se encontra a estrutura de ferro a céu aberto, lugar onde as pessoas aguardam para serem atendidas pelos profissionais da saúde, chegando a ficarem até 4 horas no espaço sem cobertura. Também em razão de atendimento aos munícipes, que as mesas solicitam esse pedido às esferas competentes no exercício da fiscalização. Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência número 024/2015, autor vereador professor Luciano Flores, encaminhamento ao Poder Executivo Municipal.
Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Senhor prefeito, solicito providências quanto ao processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar, uma vez que o prazo para o edital e decreto era 4 de abril de 2015, 6 meses antes do pleito. Justificativa: em razão de não vermos publicação de nenhum documento tratando do assunto, como também temos tido notícia de que o CONDICA, Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, está sem presidente. Outro sim, não está se cumprindo a resolução número 170 de dezembro de 2014 do CONANDA, que dispõe sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar, em anexo à resolução. No exercício da fiscalização, o vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Projeto de lei número 026 de 2015 autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 3 cozinheiros, 2 padeiros para a Secretaria da Assistência e Inclusão Social pelo período de 12 meses. As contratações de que trata o artigo 1º da presente lei é declarada emergencial e de excepcional interesse público na forma do artigo 232 e 233, inciso 3º da Lei Municipal número 419/90, combinado com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Ficam criados os cargos previstos no caput do artigo 1º, que extinguir-se-ão automaticamente no término do prazo determinado no mesmo. Parágrafo 3º. O controle da efetividade será feito através do sistema de cartão ponto, bem como o pagamento será através da folha de pagamento mensal. Artigo 2º. Servirá de cobertura para as despesas previstas nessa lei recursos oriundos das seguintes dotações orçamentais. Órgão 12, Secretaria de Assistência e Inclusão Social. Projeto/atividade 2.632, manutenção. O N? Então, aquele... Manutenção das atividades funcionais da Secretaria de Assistência Social. Rúbrica 3.1.90.04, contratação por tempo determinado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal em 2015. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem como objetivo a contratação excepcional e temporária de profissionais para a Secretaria de Assistência e Inclusão Social mediante processo seletivo simplificado pelo período de até 12 meses. Em contratação, se for necessário e devido motivo que 2 padeiros que pertenciam ao quadro do município pediram demissão e 2 cozinheiras se encontram de licença saúde. Não existem pessoas concursadas para essas funções. A escolha dos candidatos será por processo seletivo. O processo seletivo simplificado tem se mostrado como uma medida mais ágil, respaldada na legalidade, atendendo aos princípios esculpidos na Constituição Federal, nos termos do caput do artigo 37, especialmente quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pois é a modalidade transparente que trata de forma isonômica todos os candidatos, afastando a discricionariedade do administrador, classificando efetivamente aqueles que comprovarem mediante os títulos apresentados as melhores condições para ser contratado, o que sem dúvida vem em benefício do serviço público. Diante do exposto, envio o projeto de lei para que seja apreciado por essa colenda Câmara. 12 de abril de Capão da Canoa, 31 de março de 2015, Valdomiro de Matos Novasco, prefeito municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, consolidação das leis que dispõem sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e substituição da lei número 574 de 17 de dezembro de 1991 e suas alterações. Projeto de lei número 027/2015. Dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente.
Título 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do adolescente e das normas gerais para sua adequada aplicação. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de Capão da Canoa será feito através das políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização e outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 3º. Ao que dela necessitarem, será prestada assistência social em caráter supletivo. Parágrafo único. É vedada a criação de programas de caráter compensatório da ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas do município sem prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 4º. Fica criado no município o Serviço Especial de Prevenção e Atendimento Médico e Psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Artigo 5º. Fica criado pela municipalidade o Serviço de Identificação e Localização de Pais responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Artigo 6º. O município auxiliará na proteção jurídica e social aos que dela necessitarem por meio de entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 7º. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir normas para a organização e funcionamento dos serviços criados nos termos dos artigos 4º e 5º, bem como para a criação do serviço a que se refere o artigo 6º. Título 2º da Política de Atendimento. Capítulo 1º das Disposições Preliminares. Artigo 8º. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será garantida através dos seguintes órgãos. 1. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 2º. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 3º. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Capítulo 2. Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1. Da criação e natureza do Conselho. Artigo 9º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente como órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis. Seção 2. Da competência do Conselho. Artigo 10. Compete ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Inciso 1º. Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações, a captação e aplicação de recursos. Inciso 2º. Será pela execução dessa política atendidas às peculiaridades das crianças e dos adolescentes de suas famílias, seus grupos de vizinhança e dos bairros ou da zona urbana ou rural em que se localizem. Inciso 3º. Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do município em tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes. Inciso 4º. Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no município que possa afetar as suas deliberações. Inciso 5º. Registrar as entidades não governamentais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fazendo cumprir as normas previstas na Lei Federal número 8.069/90, que mantém os programas de a linha A, orientação e apoio sociofamiliar. B, apoio socioeducativo e meio aberto. C, colocação familiar. D, acolhimento institucional. E, prestação de serviços à comunidade. F, liberdade assistida. G, semi-liberdade e H, internação. Inciso 6º. Registrar os programas a que se refere o inciso anterior das entidades governamentais que operem no município fazendo cumprir as normas constantes do mesmo estatuto. Inciso 7º. Organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e posse dos membros do Conselho ou Conselhos Tutelares do município. Inciso 8º. Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licenças aos mesmos nos termos do respectivo regulamento e declarar vago o posto por perda do mandato na hipótese prevista nessa lei. Inciso 9º. Administrar o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 3. Dos membros do Conselho.
Artigo 11. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 18 membros, sendo: inciso 1º, 9 membros representados do Poder Executivo indicados pelos seguintes órgãos: 01, Secretaria Municipal de Educação; 02, Secretaria Municipal da Fazenda; 03, Secretaria Municipal da Assistência e Inclusão Social; 4, Secretaria Municipal de Saúde; 5, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio; 6, Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária; 7º, Emater; 8º, Polícia Civil; 9º, Brigada Militar. Segundo, 9 membros indicados pelas seguintes organizações e segmentos da participação comunitária do município: 01, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB; 02, Universidade de Santa Cruz, Unisc; 3, Segmentos de Esportes; 4, Associação de Bairros; 5, Segmento das Instituições Religiosas; 6, Segmento dos Conselhos Escolares; 7, Segmento das Entidades de Cunho Econômico; 8º, Segmento dos Clubes de Serviços; e 9, Segmento das Organizações Não Governamentais ligadas ao atendimento da criança e do adolescente. Inciso 1º. O número de integrantes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente poderá ser aumentado, diminuído, mantida a paridade mediante proposta do presidente ou de 1/3 dos membros referidos nesse artigo, aprovada pelo menos 2/3 dos membros do mesmo Conselho. Inciso 2º. Para cada membro titular poderá haver até 2 suplentes. Inciso 3º. Os integrantes do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente titular e os suplentes serão homologados por ato do prefeito municipal depois de designado através de a. do ofício dos órgãos ou entidades que representam; b. da ata da Assembleia realizada pelo respectivo segmento sob a coordenação do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o regimento interno deste. É parágrafo isso? Segundo correção do nosso secretário, parágrafo 4º. O mandato dos membros do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente será de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. A ausência justificada por 3 reuniões consecutivas ou 6 intercaladas no decurso do mandato implicará na exclusão automática do conselheiro, cujo suplente passará à condição de titular. Parágrafo 4º. O segmento de participação comunitária passará a ser automaticamente representado por entidade que congregá-lo. Artigo 12. A função do membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Capítulo 3º. Do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Seção 1ª. Da criação da natureza do fundo. Artigo 13º. Fica criado o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo a deliberação do Conselho do Direito, ao qual é órgão vinculado. Seção 2. Da competência do fundo. Artigo 14º. Compete ao Fundo Municipal, primeiro, registrar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferido em benefício das crianças e do adolescente pelo Estado e pela União. Segundo, registrar os recursos captados pelo município através de convênios ou por doações de fundos. Terceiro, manter o controle escritural de aplicações financeiras levado a efeito no município nos termos das resoluções do Conselho do Direito. Quarto, liberar os recursos a serem aplicados em benefício da criança e adolescente nos termos das resoluções do Conselho dos Direitos. Quinto, administrar os recursos específicos para programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções dos Conselhos dos Direitos, inclusive dos projetos já existentes. Sexto, abertura de contas em estabelecimentos oficiais de crédito que somente poderá ser movimentada mediante assinatura do secretário da Fazenda e prefeito municipal. Artigo 15º. Será regulamentado por decreto do Executivo Municipal. Capítulo 4º. Do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seção 1ª. Da criação de natureza do Conselho. Artigo 16º. Fica criado o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescente, órgão permanente e autônomo a ser instalado cronológica, funcional e geograficamente nos termos das resoluções a serem expedidas pelo Conselho dos Direitos. Seção 2. Os membros da competência do Conselho. Artigo 17º. O Conselho Tutelar será composto de 5 membros com mandato de 3 anos, permitida uma reeleição. Artigo 18º. Para cada conselheiro haverá 2 suplentes.
Artigo 19º. Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos direitos da criança e adolescente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 3. Da escolha dos conselheiros. Artigo 20. São requisitos para candidatar-se a exercer as funções do membro do Conselho Tutelar, devendo comprovar, primeiro, reconhecida idoneidade moral com a apresentação das respectivas certidões. Justiça eleitoral, quitação e pleno gozo dos direitos cíveis. Justiça estadual, negativa a crime civil, atestado de bens antecedentes. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. 4. Ter disponibilidade para atendimento. 5. Conclusão do 2º grau ou prova de estar cursando o 2º grau. Parágrafo único. É vedado ao conselheiro receber a qualquer título honorários, exceto estipêndios legais. 2. Exercer a advocacia na vara da infância e da juventude. 3. Divulgar por qualquer meio notícia a respeito de fato que possa identificar a criança ou adolescente ou a sua família, salvo autorização judicial, nos termos da Lei Federal número 8.069/90. Artigo 21. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado nos termos desse artigo em 3 fases. Parágrafo 1º. A primeira fase de prova escrita conforme prevista nessa lei. Inciso 1º. Os candidatos deverão atingir nota mínima de 7 sobre matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, em prova escrita a ser elaborada pelo CONDICA, com auxílio do Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude. Parágrafo 2º. Segunda fase de entrevista pessoal aplicada por junta designada pelo CONDICA, composta no mínimo 3 membros, um psicólogo, um assistente social e um representante do próprio Conselho Municipal. Parágrafo 3º. Terceira fase. Votação, sendo eleito conselheiro titular 5 candidatos mais votados e suplentes os outros 10 candidatos mais votados. Inciso 1º. Em caso de empate no número de votos, os critérios de desempate serão os seguintes. A linha A. Maior nota na prova escrita. B. O candidato mais idoso. Parágrafo 4º. Serão nomeados e empossados com mandato de 3 anos os 5 candidatos mais votados e entrarão em exercício no primeiro dia após o término do mandato do atual Conselho Tutelar. Parágrafo 5º. O critério de substituição do Conselho Tutelar, em caso de renúncia, vacância ou impedimento, será pelo suplente que obteve melhor votação no processo de escolha. Parágrafo 6º. Os candidatos eleitos deverão realizar estágio não remunerado pelo prazo de 30 dias anteriores à posse junto a um conselheiro tutelar do município ou curso de capacitação comprovado mediante a apresentação de certificado, salvo se tiver experiência anterior como conselheiro tutelar. Artigo 22. O CONDICA designará a comissão eleitoral responsável pela organização do pleito, bem como por toda a condução do processo eletivo, inclusive pela apreciação de eventual recurso em primeira instância, cuja decisão caberá recurso ao plenário do Conselho Municipal. Parágrafo 1º. Não poderão atuar na comissão eleitoral candidatos e seus parentes consanguíneos e afins até o 2º grau, cônjuges ou companheiros de pessoas que notadamente tenham interesse na eleição de qualquer candidato. Parágrafo 2º. O prazo de registro de candidatura será no mínimo de 30 dias antes do pleito precedido de ampla divulgação. Seção 4ª. Do exercício da função e da remuneração dos conselheiros. Artigo 23. O exercício efetivo da função de conselheiros constituirá serviço relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em caso de crime comum até julgamento definitivo. Artigo 24. Na qualidade de membros escolhidos através do processo de escolha periódico, onde se inclui votação pela comunidade para o exercício por tempo determinado, os conselheiros tutelares não serão considerados do quadro da administração municipal, mas perceberão no efetivo exercício do mandato a remuneração fixada por lei. Parágrafo 1º. O desempenho das funções do conselheiro tutelar será na forma de dedicação integral, devendo fazer expediente de 40 horas semanais sem prejuízo dos atendimentos extraordinários e plantões. Inciso 1º. O regimento interno do Conselho Tutelar disporá sobre a maneira como se dará o escalonamento de plantões necessários ao cumprimento do disposto acima. Parágrafo 2º. O servidor público municipal que for eleito para um ou mais mandatos de conselheiro para exercê-lo deverá licenciar-se nos termos do artigo 107 da Lei nº 419/90, Regime Jurídico Único. Artigo 25.
O cidadão investido no cargo de conselheiro tutelar que desejar concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador deverá desincompatibilizar-se do cargo 3 meses antes do pleito, sem direito à remuneração. Parágrafo único. Eleito para um dos cargos deste artigo, após a expedição do diploma, deverá renunciar expressamente ao mandato do conselho tutelar. Artigo 26. Fixa a remuneração do conselheiro tutelar no exercício da função no valor de R$ 1.970 reais por mês, sendo reajustado nos mesmos índices e nas mesmas datas que foi concedida a revisão geral anual aos servidores públicos do município de Capão da Canoa. Parágrafo 1º. Ficam assegurados ao conselheiro tutelar no exercício da função ainda os seguintes direitos. Inciso 1º. Gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3 constitucional sobre a remuneração mensal concedidas em um único período até 10 meses subsequentes à data de aquisição do direito. Inciso 2º. Afastamento por ocasião de licença maternidade custeada pelo regime de previdência a que estiver vinculado. Inciso 3º. Licença paternidade de 5 dias. Inciso 4º. Décima terceira, gratificação anual a ser paga nas mesmas datas que for aos servidores públicos municipais. Quinto, cesta básica de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 2800/2011. Parágrafo 2º. Os conselheiros tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a indenização de suas despesas pessoais quando fora do município participarem de eventos de formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes e quando nas situações de representação do Conselho na forma do estabelecido em lei municipal. Parágrafo 3º. No último ano de mandato, as férias serão indenizadas, salvo se o conselheiro tutelar for reconduzido à função, hipótese em que gozo dar-se-á no primeiro ano de mandato seguinte. Seção 5. Da perda do mandato e dos impedimentos dos conselheiros. Artigo 27. Perderá o mandato conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível pela prática de crime ou contravenção. Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselho de Direitos declarará vago o posto de conselheiro, dando posse imediata ao primeiro suplente. Artigo 28. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro, nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro na forma deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude em exercício na comarca, fórum regional ou distrito local. Título 3º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 29. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas por essa consolidação as leis municipais números 574/1991, 635/1993, 931/1995, 12.008/1998, 1481/2000, 1601/2001, 1622/2001, 1859/2003, 2378/2006, 2428/2007, 2816/2011 e 3042/2014. Professor Luciano Flores, vereador. Exposição de motivos. A consolidação consiste na integração de todas as leis pertinentes a determinada em um único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação sem modificação nem interrupção de força normativa dos dispositivos consolidados. Por base de legislação, temos amparo no artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e na Lei Complementar 95/1998. O presente projeto tem por objetivo principal a segurança jurídica, mas também a fusão a dispositivos repetidos, a aglutinação de assuntos por pertinência técnica, a revogação tácita por cláusula genérica
de revogação e a uniformização de textos e exposição das normas em vigor a partir da Lei Matriz. O artigo 13 da Lei Complementar 95 de 1998 orienta que, parágrafo 2º, preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações dos projetos de lei de consolidação. Inciso 1º, introdução de novas divisões do texto legal base. Inciso 2º, diferente colocação e numeração dos artigos consolidados. Inciso 3º, fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico. Inciso 4º, atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública. Inciso 5º, atualização de termos antiquados e modo de escrita ultrapassados. Inciso 7º, eliminação de ambiguidade decorrentes do mau uso do vernáculo. Inciso 8º, homogeneização terminológica de texto. Inciso 9º, supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada no que couber a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos na forma do artigo 52, 10º da Constituição Federal de 1998. Inciso 10º, indicação de dispositivos não recepcionado pela Constituição Federal. Inciso 11º, declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores. Podemos citar o magnífico Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que disse: a multidão de leis afoga o jurista, esmaga o advogado, estonteia o cidadão, desnorteia o juiz, a fronteira entre o lícito e o ilícito fica incerta. Diante do exposto, e com a finalidade de facilitarmos a busca e compreensão dos cidadãos, bem como temos um único documento de diretriz municipal da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente, servindo este de exemplo e vanguarda ao Estado e ao país, e ficando de legado às gerações vindouras, é que propomos essa consolidação, contando com a aprovação dos colegas vereadores. Capão da Canoa, 2 de abril de 2015, gabinete do vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Projeto de lei número 028/2015. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Sem coro não continua. Não vai. Não, nada de bocudo, vai. Pega. Não, mesmo assim. 3, 6. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, gabinete do vereador professor Luciano Flores, projeto de lei número 028/2015, concede ao Rotary Clube título de entidade benemérita. Artigo 1º, concede ao Rotary Clube o título de entidade benemérita em Capão da Canoa. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 2 de abril de 2015, vereador professor Luciano Flores, Partido dos Trabalhadores. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa, Rotary Clube de Capão da Canoa, 22 anos, jovem, porém determinado. Em 30 de setembro de 1992, essa data especial marca o nascimento do Rotary Clube de Capão da Canoa, aceito como membro do Rotary Internacional.
Foram muitos meses com início em 16 de junho de 1992, onde o grupo de homens passou a se reunir e debater a criação de um clube de Rotary em Capão da Canoa, com a participação do governador Vitalino César Pereira e do representante do clube, padrinho Rotary Passo da Areia de Porto Alegre. Esse grupo de homens, denominado Os Destemidos, conseguiu êxito. Formavam a comissão de fundação Doroci João Pereira, Jairo Hamilton dos Santos, Rubens Kremer dos Santos e Eneo Neis. Artedone Medeiros Lopes foi o primeiro presidente liderando um grupo de 26 sócios que se reuniam para trabalhar pela comunidade todas as terças-feiras, às 20 horas. Assim começou o Rotary Clube de Capão da Canoa. Muitos companheiros já partiram, porém seus nomes ficaram marcados na história do clube pelo trabalho desenvolvido. O objetivo do Rotary é a nossa razão de ser, é fomentar e estimular o ideal de servir como base de tudo, o empreendimento digno, promovendo e apoiando. Primeiro, o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar a oportunidade de servir. Segundo, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas ética profissional. Terceiro, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada. Quarto, a aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação de boas relações, da cooperação e da paz entre as nações. A prova quadrúpula de que nós pensamos, dizemos ou fazemos. 1. É a verdade. Ponto de interrogação, fica aqui uma pergunta. É a verdade? 2. É justo para todos os interessados? 3. Criará boa vontade e melhores amizades? 4. Será benéfico para todos os interessados? Dia Nacional do Rotary, Lei Federal número 6.843, o Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Nacional do Rotary, a ser comemorado em 23 de fevereiro. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Brasília, 13 de novembro de 1980, João Batista Figueiredo, Presidente da República. É muitíssimo importante citar aquelas e aqueles que construíram essa história. Em nome desses, todas e todos os membros dessa entidade e suas famílias. Presidentes e lemos rotários. Ano 1992, 1993, Artedone Medeiros Lopes, lema rotário. A verdadeira felicidade está em ajudar o próximo. Ano 1993, 1994, Artedone Medeiros Lopes, acredita no que faz, faça aquilo que acredita. Ano 1994, 1995, Josué Gorgen, seja amigo. Ano 1995, 1996, Carlos Eduardo Lopes Pires, atue com integridade, sirva com amor, trabalhe pela paz. 1996, 1997, Narciso Machado Suni, construa o futuro com ação e visão. 1997, 1998, Lúcio Gaspar Costa, mostre o que Rotary se interessa. 1998, 1999, Darcy Nascimento, torne real o seu sonho de Rotary. 1999, 2000, Jessica Canabarro, haja com coerência, confiança e continuidade. 2000, 2001, Rosileia Lopes, criar consciência e ser atuante. 2001, 2002, Nilo Tomasi, a humanidade e a nossa missão. 2002, 2003, Artedone Medeiros Lopes, plante semente de amor. 2003, 2004, Jairo Monique, dê a mão ao próximo. 2004, 2005, Haroldo Lima, celebremos Rotary. 2005, 2006, Marcos Godoy, dar de si antes de pensar em si. 2006, 2007, João Carlos Osório, mostremos o caminho. 2007, 2008, Oscar Machado, Rotary compartilha. 2008, 2009, Luiz Alberto Ramos, realizemos os sonhos. 2008, 2010, Luiz Alberto Ramos, o futuro do Rotary está em suas mãos. 2010, 2011, Nilo Tomasi, fortalecer comunidades, unir continentes. 2011, 2012, Nilo Tomasi, conheça a si mesmo para envolver a humanidade. 2012, 2013, Magali M. Gaspar Costa, paz através do servir. 2013, 2014, Vera Rizzi, viver Rotary, transformar vidas. 2014 e 2015, Paulo Vinck, faça o Rotary brilhar.
Projeto de Lei 029/2015. Concede ao Lions Clube Capão de Canoa título de entidade benemérita. Artigo 1º. Concede ao Lions Clube Capão da Canoa título de entidade benemérita em Capão da Canoa. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Capão da Canoa, 2 de abril de 2015. Lions Clube Capão da Canoa, fundação 19 de dezembro de 1980, Carta Constitutiva 3 de abril de 1981, Decreto-Lei Municipal número 5, 19 de março de 1983, CNPJ 01.796.821/0001-49, Clube Padrinho Lions Clube de Osório. Padrinho individuais, companheiro Leão Leonardo Vandenbroek e companheiro Leão Acindino Paixão, em memória. Clube dos Irmãos Iroquois Lions Clube Canadá, Lions Clube Andresito Montevideo e Lions Clube Agraciada Arroio Seco Uruguaio e Lions Clube Natal Pontegui Rio Grande do Norte. E-mail lionsclubecapondacanoa@yahoo.com.br. É muitíssimo importante citar aqueles que construíram essa história e, em nome deles, todos os membros dessa entidade e suas famílias. Presidente Lions Clube de Capão da Canoa, Leonísio, 81-82, companheiro Leão José Valque Mostrágio, 82-83, companheiro Leão Oliveira de Souza Monteiro, 83-84, companheiro Leão Neylor José Domingos, 84-85, companheiro Leão José Carrasco Valenzuela, 85-86, companheiro Leão Moacir Nascimento da Cunha, 86-87, companheiro Leão Ralph Porati, 87-88, companheiro Leão Roberto Chiavarro, 88-89, companheiro Leão Neylor José Domingos, 89-90, companheiro Leão Napoleão Rodrigues da Silva, 90-91, companheiro Leão Lúcio Gaspar Costa, 91-92, companheiro Leão Napoleão Rodrigues da Silva, 92-93, companheiro Leão Adalberto Luiz Magrin, 93-94, companheiro Leão Lauro Arno Guerres, 94-95, companheiro Leão Leike José Souza Beltrani, 95-96, companheiro Ivan Braga Florentino, 96-97, companheiro Leão Giovanni Luiz Lussana Gomes, 97-98, companheiro Jairo Nascimento da Cunha, 98-99, companheiro Leão Solon Pricladiniques, 99-2000, companheiro Leão Sérgio Colombo, 2000-2001, companheiro Leão Paulo Jäger, de 2001-2002, companheiro Leão Juscelia Pereira Neto, 2002-2003, companheiro Leão Alberto Luiz Magrin, 2003-2004, companheiro Leão Nivaldo Dalla Valle dos Santos, 2004-2005, companheiro Leão Donald Rossi de Borba, 2005-2006, companheiro Leão Junei Machado Lumertes, 2006-2007, companheiro Leão José Carrasco Valenzuela, 2007-2008, companheiro Leão João Roberto Teixeira, 2008-2009, companheiro Leão Luiz Tadeu Cardoso, 2009-2010, companheiro Leão Antônio Paulo de Azevedo, 2010-2011, companheiro Leão Paulo José Almeida, 2011-2012, companheiro Leão Wilson Renato Sutili, 2012-2013, companheiro Leão Edson Lorenzoni César, 2013-2014, companheiro Leão Dalmídio Nogueira Melo, 2014-2015, companheiro Leão Félix Jostenir M. da Cunha. Senhor presidente, é o que nós tínhamos no expediente. Não é a carta instrutiva? Não é a carta instrutiva? Quer que leia a Constituição da Diretoria? A pedido, então, do vereador Luciano Flores, projetos de campanhas e execução. Em execução do Lions. Primeiro, acuidade visual. Atendimento de crianças carentes da rede pública escolar do município, em foco principal das séries iniciais. Teste de acuidades, consulta oftalmológica e fornecimento de óculos. Semestralmente são disponibilizadas aproximadamente 80 consultas oftalmológicas, cujos alunos que necessitam de óculos e são fornecidos totalmente gratuitos. 2. Meio ambiente. Distribuição de mudas de aves por ocasião da realização de eventos diversos, bem como de ações de educação ambiental através de palestras e meios de comunicação.
O representante do clube junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente exerce o cargo de presidente do Conselho e já foram replantadas 600 mudas de árvores nas proximidades da Unisc. Educação. Está em desenvolvimento o curso de alfabetização de adultos com aproximadamente 14 alunos. O projeto se realiza 2 vezes por semana na Casa de Cultura Érico Veríssimo. Convém salientar que, por iniciativa dos próprios alunos, foi publicado um livro contando suas experiências e suas vivências no curso. O título da obra, segundo os propósitos do aluno, se institui Saindo da Escuridão. O lançamento do livro, volume 1 e 2, foram por ocasião da realização da Feira do Livro. 4. Saúde preventiva. Realização de campanhas de saúde preventiva em diversos locais, onde serão realizados testes de diabetes e verificação de pressão arterial. Participação em conjunto com o Hemocentro e o Hospital Santa Luzia, das campanhas de doação de sangue, atribuição de proceder ao preenchimento das fichas cadastrais. 5. Trabalhos comunitários. Nesse campo serão realizadas campanhas de agasalho em parceria com empresas do município. É realizado um apoio financeiro para fornos comunitários Nossa Senhora do Trabalho, Sopão, Nossa Senhora do Trabalho e forno comunitário Madre Assunte da Dona Zezé, os quais produzem pães que são distribuídos para pessoas carentes. São mais de 500 famílias que são atendidas. Também é realizado a campanha Pé Quente, sendo distribuídos pares de tênis e meias para crianças carentes de escolas municipais. No Hospital Santa Luzia são distribuídos enxovais para os recém-nascidos. Também é realizado o projeto Amigo Visita Amigo. Consiste em visitar a ala pediátrica do Hospital Santa Luzia, onde são desenvolvidas atividades de recreação para as crianças que aguardam atendimento ou se encontram hospitalizadas. 6. Eventos sociais. São realizados para a comunidade 2 eventos sociais por gestão leonística, o Baile Preto e Branco e o Galeto Beneficente. Os resultados financeiros são aplicados em sua totalidade nas campanhas de realização. 7. Conselhos municipais. O clube participa ativamente em todos os conselhos municipais, sendo em algum deles integrantes de suas diretorias. 8. Campanhas do município. O clube participa ativamente em todas as campanhas realizadas no município. Professor Luciano Flores, vereador. Não havendo mais nada no expediente, são 3 oradores inscritos. Mas antes de colocar a palavra para os oradores, eu gostaria de pedir para todos os vereadores, vou reiterar isso, porque às vezes tem acontecido algumas coisas que não ajudam a casa. É que todos que tenham projeto, vamos colocar assinado lá no protocolo, até sexta-feira, às 16 horas. Porque senão daí fica uma coisa, um empurra. Vamos procurar todo mundo fazer isso, né, para me dar uma mão até para que as coisas, que a casa funcione bem. Até porque a gente faz muitas cobranças do executivo. Então gostaria que os vereadores todos contribuíssem comigo, me dessem essa força aí para nós realmente cumprirmos com o horário. Gostaria de pedir isso para todos os colegas. Com a palavra. O senhor permite que faça uma proposição, se os vereadores que estão inscritos abrir mão da proposição, a gente faça 13 minutos para cada vereador, uma vez que foi extenso o expediente? Se for consenso e que inclua também os oradores inscritos, né, porque na sessão passada já houve esse impasse. Só pela ordem, senhor presidente, essa preposição dos 13 minutos vai dispensar a oradora líder de bancada? Sim, eu já... É porque foi isso que aconteceu semana passada. É isso que eu quero deixar bem claro. Só os 3 minutos dispensa 5 minutos e dispensa as lideranças de bancada? Então,
É em discussão a proposição do vereador Disseu. 5 minutos, vereador. Quantos? Então, está em discussão uma proposição do vereador Disseu de 3 para 5 minutos e com a dispensa dos líderes de bancada. É em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Todos os vereadores terão 5 minutos de espaço para fazer uso da palavra. Obrigado, doutor Disseu. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luciano Flores, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, assistência, dada a proposição, primeiramente, queria cumprimentar a musicista Gláucia Gomes, senhor presidente, pela brilhante apresentação junto com as crianças, os artistas, na Feira do Livro, que aconteceu com término ontem e que foi muito bem elogiada, muito bem comentada e parabenizada nas redes sociais. Então, gostaria de estender também os nossos cumprimentos em tribuna à musicista Gláucia Gomes. Gostaria de salientar alguns pedidos de providência que eu fiz aqui, que é de 1/3 de hora atividade para os professores da rede pública, que eles vêm perguntando muito, e em dezembro de 2013, numa reunião com o sindicato, o prefeito, a secretária de Educação, foi dito que se montaria uma comissão para avaliar essa concessão de 1/3 de hora atividade. Eu estava presente nessa reunião, então os professores ainda perguntam, porque não estão tendo respostas. Quem é a comissão, a quantas anda essa comissão, quem está fazendo essa comissão, que a secretária de Educação não está dando retorno, nem de um sim, nem de um não, nem quem é, nem por onde anda, por onde passa, e os professores estão no aguardo, então, que algo seja dito. Como são 3 professores aqui na Câmara, é de mau tom isso, cai feio para nós, porque se ela prometeu uma comissão naquela reunião com representantes, com sindicato, com professores, peço mais uma vez, vereador Zaid, sempre tenho sido atendido por Vossa Excelência, se pudesse conversar com a secretária de Educação, nem que seja para dizer não tem a comissão, ponto. Mas que dê um retorno, pelo menos aos diretores, para que eles passem aos professores. Escola Leopoldina. Foi feita a capina essa semana retrasada e foi solicitado que se capinasse o entorno, porque nos fundos da escola o mato está alto mais de 1,5 metro. E como os servidores da Secretaria de Obras estiveram ali, eles disseram que teriam que conversar se poderiam capinar. Então é na rua que está atrás da escola e atrás do ginásio, que é por onde as crianças chegam. E uma preocupação grande que se tem lá, na última reunião de pais, e foi pedido também, vereador Zaid, se pudesse dar uma atenção especial, na avenida, na frente do Santuário Nossa Senhora do Trabalho, uma parte é asfaltada. A outra parte não é asfaltada e está muito esburacada e o paralelepípedo soltando. Nos horários de entrada e saída da escola, os motoristas, os carroceiros e os ciclistas utilizam a parte asfaltada. E a outra parte que está com paralelepípedo não se faz. Foi levado ao conhecimento da secretária de Educação. A secretária de Educação conhece o problema, mas mais uma vez também não se manifestou. Então, a comunidade quer uma manifestação, ou vai fazer, ou não vai fazer, ou vai dar um jeito, ou não vai, que seja, mas que dê um retorno, e a secretária de Educação não diz nada. Pode causar ali um grave acidente, porque criança é criança. Quem trabalha sabe. Bateu, sai, vê a mãe, vê um colega, né, professora Suzy e vereadora Suzy, sai correndo e a gente não consegue ter dimensão. Então, na mesma avenida, e agora vem as chuvas, o acesso ali para a escola é muito complicado. Então, uma boa capina no entorno e talvez tanto asfalto na cidade
pegaram a Neuza Brizola, asfaltaram, botaram quebra-mola, e aí uns já diziam, mas é porque é a rua do prefeito. Então, na rua do prefeito. Então, quer dizer, começam aquelas coisas, vereador Zaid, que a gente também não gosta de ouvir, porque a gente sabe. E é só um lado da avenida ali. Os uniformes escolares. As mães têm procurado a gente, ligado para ali, porque também tem uma situação, e eu não sei se é boato, é verdade, o que é. Mas também lhe peço, porque o senhor tem pronto atendido aos nossos pedidos, que o prefeito estaria encomendando uma licitação para algumas escolas. E nesse algumas escolas, as diretoras estão tendo dificuldade de conseguir que os pais adquiram o uniforme escolar. Porque algumas mães estão dizendo, não, mas o prefeito vai dar uniforme. Aí outras mães, não, mas para a nossa escola não vai dar. E fica aquela situação de escola vai ganhar, escola não vai ganhar. Eu não estava na reunião, não posso dizer o que foi dito. Foi dito que em reunião foi dito tais escolas. Mais uma vez, eu não estava na reunião de diretores, não estava lá, não posso dizer. Gostaria de trazer, então, senhor presidente, dentre os projetos, pedir a vossas excelências a apreciação desse do Lions e do Rotary. Mas especialmente, senhor presidente, esse projeto 027 de 2015, que dispõe sobre a consolidação das leis da política da infância e da adolescência. Por que isso? Porque é muito complicado. 4 de outubro tem um processo unificado em todo o território nacional, todos os 5.500 e tantos municípios do Brasil escolherão seus conselheiros tutelares. Na hora de fazer a prova, na hora de procurar para estudar, é um emaranhado de leis, senhor presidente, que nem a nossa lei orgânica, o nosso regime jurídico único. Estamos na iminência também de um concurso, as pessoas não sabem por onde começam e tem diversas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal anulando certames públicos, porque lá na hora, e aconteceu aqui, em Capão também, no penúltimo concurso, porque dizia lá uma legislação a ser estudada e se buscou, haviam tantas outras legislações tratando da mesma matéria. Ok, vereador. Então, muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. A palavra com o vereador Zaid, do partido do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Luciano, eu também quero me associar sempre àquilo tudo que leva para o município uma grandiosidade de olhar para melhorias para a nossa cidade e para o contribuinte também, né, que contribui, e para os nossos alunos, né, que estão saindo das escolas e a gente vendo algumas partes realmente danificadas, mas o governo vem trabalhando em cima disso e eu, como líder do governo, também faço essas cobranças diretamente ao gabinete, porque também fiscalizo essa cidade. Então quer dizer que tu pode ficar tranquilo que a gente vem tomando atitude. Às vezes não conseguimos atingir as metas aquelas que todo contribuinte queria que o município tivesse atingido, né? Mas estamos trabalhando aceleradamente em todos esses trabalhos, né? Nós temos um problema que às vezes a gente diz assim, aquelas doenças do poder público que não tem cura, né? E sempre acontece, e eu sei que vão acontecerem nos próprios governos que virão, mas nós vamos estar aqui cobrando sempre, né? Que Deus nos tenha e que nos dê uma eleição ou uma reeleição para que nós esteja aqui trabalhando pela comunidade, sabe? Que eu tenho certeza que a nossa opinião ela é muito forte e cobramos pesado do governo. Eu, como líder do governo, eu olho as metas da população, vereador. Não é do meu partido. É aquilo que eu vejo que a gente consiga produzir para essa cidade. E produzindo para essa cidade, eu tenho certeza que produzo para mim mesmo. E para todo contribuinte. Me permite uma parte? Pois não, vereador. Eu não posso deixar de citar. Essa semana, 4 moradores da rua 17, Paulina Valim da Riva, me viram passando e elogiaram a capina feita lá. E são palavras deles, abre aspas. Há mais de 20 anos eu moro aqui e não tinha visto uma capina, fecha aspas. Então é para ver, pequenas coisas refletem na comunidade de maneira muito grandiosa. Então, para parabenizar o trabalho feito também. Muito obrigado. Com certeza, vereador Luciano. Isso é uma capina que é para todo o bairro Santo Antônio, porque eu digo sempre que o início das capinas tem que ser na divisa do município, já que o bairro Santo Antônio fica na divisa do município com Xangri-Lá, e aí a gente vem atingindo as nossas metas
bairro Santa Luzia, Dom Luiz Guanella, e assim por diante, né? Parque Antártica. E a gente fazer um trabalho que ele não fique restrito a algumas ruas, né? Que às vezes acontece por alguns governos, de olhar a arrecadação quando ela se torna pouca, eles distribuem essas capinas de rua a exclusividade às ruas de asfaltamento, que elas são rápidas, né? E o custo sai muito barato. Mas eu vejo que realmente às vezes é falta de recursos que o município não tem. Mas acredito que agora, com essa nova avaliação do governo, essa nova arrecadação, eu acho que os investimentos no município vão ser bem mais elevados e eu acho que vai ser gratificante para toda a cidade. Isso eu quero dizer para vocês, que nós vamos trabalhar esse ano e o ano que vem acelerados para o município, não para o partido, mas que a sociedade só tenha a ganhar com tudo isso. Então eu quero também, já que estou na tribuna, fazer um pedido ao secretário do distrito, ao vereador Oscar Birli, que é o secretário, ex-vereador, ex-prefeito, que faça a conclusão da nossa estrada de Cornélios, que eu sempre digo, tudo aquilo que se faz é uma maravilha, mas como se deixa um espaço, né, por falta de tempo, que chegou o verão, mas nós agora já estamos em março, já passamos e entramos em abril, para que a conclusão dessa obra, né, que eu acho que ela é grandiosa sim, é um pequeno trabalho no município, mas grandiosa para a população que faz um trajeto à Terra de Areia, né, via outro município, ou até via Cornélios, isso só vai trazer um benefício para a sociedade. Eu digo, não é para o partido, é a sociedade que veja aqueles investimentos que se faz ano a ano, né? E deixar aqui os parabéns também para a secretária Regina de Turismo, por mais um Capão Fest que se terminou esse final de semana. Eu acho que com uma grande qualidade, né, com um evento maravilhoso, né, tirando a chuva do domingo no momento do show, né, mas o pessoal que realmente gosta do evento teve permanente, saiu de banho tomado, né, mas também de alma lavada, né, foram para casa só fazer a festa. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não havendo... Vereador Flávio Lara, seu espaço é 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho a essa tribuna pedir voto de pesar ao Renato Silveira, pai do Ednei Silva da Silveira, que foi funcionário da Corsã por muitos anos, que prestou excelente serviço a essa cidade, que infelizmente faleceu aos 67 anos, se não me engano, infartado. O Renato Silveira trabalhava na Corsã, se aposentou na Corsã, tem uma história grande. Infelizmente, nesse final de semana, fomos pegos de surpresa com o falecimento do Renato, que estava dentro do hospital e teve um infarto e veio a óbito. Silveira, pai de Ednei Silva da Silveira. Bom, eu quero dizer que fico feliz quando a oposição faz pauta a crítica com elogio. Trata-se de uma oposição madura. Mas eu quero me dirigir ao vereador Zaide como professor desse município. E não faço aqui uma crítica à secretária Lavina, porque é uma amiga minha de longa data, minha colega, nos formamos juntos lá nos anos de deixa pra lá, né? Já faz muitos. Mas quero que fique, que o vereador, que certa feita o vereador disse, Flávio, quando for da educação se dirija a mim. Estou me dirigindo, vereador. De que ao enviar mais uma vez essa semana para todas as escolas o que deve ser servido de merenda, enviem junto os alimentos. Porque não adianta dizer que vai ser servido na sexta-feira carne de porco e durante todo esse ano nós não compramos carne de porco. Não adianta mandar dizer que na quinta-feira vai ser iogurte, porque não foi comprado iogurte. Não adianta dizer que vai ser servido ervilhas, se nós não compramos ervilhas no decorrer do ano. E a pessoa que manda para as escolas o cardápio é a mesma que diz o que deve ser comprado. Então ela primeiro olha na despensa o que tem e depois faz o cardápio e envia às escolas. Porque senão fica da semana passada, nessa semana e hoje para de tocar pelo mesmo assunto.
E eu já não sei mais o que eu digo aos diretores da escola, que estão cobertos de razão, e eu, professor, colega, não consigo encontrar a solução. E aí eu vou dizer ao vereador, que é da Comissão de Educação, que é ligado à secretária de Educação, e que tenho certeza que ela sabe do assunto, porque levei o assunto até o prefeito semana passada, grifei os alimentos que não estavam chegando às escolas, destaquei os alimentos, entreguei e esperei que essa semana não acontecesse. Eis que chegou. Cede uma parte? Concedo, claro. Sim, ok. Para chegar junto à Secretaria da Educação e nós ter que passar toda essa informação, que tu possa dar informações dentro dos colégios, que tu dá aula, para que tu possa ter informações daquilo que é fornecido ou não fornecido. Porque tem itens que dizem que pode ser suprido por um outro item, né, que faça a compensação da carne de porco pelo peixe ou pela carne bovina, né? Então, eu não posso te passar certo, mas posso te levar até a secretaria e a nutricionista e te passar todas essas informações. Eu faço questão que Vossa Excelência vá solito, porque eu não vou. Lhe digo hoje, porque ou resolva ou não se resolve, porque não tem mais o que conversar. As escolas reclamam da pouca quantidade de merenda e continua indo pouco. Não é uma crítica à secretária, é uma equipe que trabalha com ela. Portanto... Vereador. Pois não, vereador. Além da merenda, vereador Zaide, que também verifique materiais de limpeza e materiais de uso, de consumo, em folha de ofício, de higiene também. De higiene e para consumo. Folhas de ofício, papel, caneta, essas coisas também estão deixando a desejar. Já que o vereador Lara fez esse pedido, peço, vereador, que faça esse questionamento junto com a secretária Lavina. Só para contribuir com a sua fala, senhor presidente, é altíssima relevância. Semana passada, o gabinete abriu o processo 8037 de 2015. O secretário da administração, o seu Magrin, ficou de me responder esta semana, que eu enviei ao Conselho de Alimentação Escolar e à Secretaria de Educação, pedindo o cardápio das escolas, todas elas, para poder encaminhar para a Comissão de Educação aqui na Câmara, para nós tratarmos deste tema. O vereador Dilceu é presidente, nós já havíamos conversado, e eu gostaria de pedir também aos colegas que tão logo chegasse isso, que nós pudéssemos analisar nessa comissão, porque realmente assim eu me associo inteiramente, mais do que 100%, a sua fala aí na tribuna. Muito obrigado. Ainda continuando, vereador, quero que Vossa Excelência responda a todos os meus colegas, na segunda-feira que vem, em que pé está a questão de 1/3. Se vamos dar ou se não vamos dar 1/3. Porque eu também faço parte do governo. Eu faço parte da base do governo. Mas nem por isso concordo com tudo. Acho que se não vão dar, que se diga aos professores. Não vamos dar, o governo anterior não deu, o outro não deu. Alguém vai dar, porque afinal é lei. Então, se vão dar, se não vão dar, porque foi feito um plano de estudos e até hoje a resposta não chegou. Também, vereador, o Conselho de Educação encaminhou o projeto de lei que regulamenta as eleições de direções de escola. Foi feito um trabalho com mais de 2 anos, começou no primeiro ano dessa casa, eu era presidente da Comissão de Educação, foi feito um trabalho, passou por várias comissões na própria Comissão de Educação da Prefeitura Municipal, e esse projeto está parado em algum lugar, tem que vir para esta casa. Então também gostaria que viesse por questões muito simples. A próxima eleição de diretores já será no próximo governo. Só que tem que programar ela, tem que ser feito, dar as cartas agora, para que não tenha surpresa lá no futuro.
né, para que não tenha atropelo lá no futuro. Nós temos 3 anos para fazer a lei, que vem este ano, que a gente possa fazer um bom estudo, né, tirar todas as dúvidas junto ao Conselho de Educação, mas que saia de lá e que venha para cá. Repito, não há nenhuma crítica na minha fala à secretária de Educação, mas temos que entender que as escolas funcionam pela dedicação das diretoras. As merendeiras não podem fazer milagres sem ter o produto necessário para fazer o seu ganha-pão. Né? Então, eu gostaria que o vereador trouxesse essa resposta dos questionamentos que eu não tenho conseguido dar. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Presidente, eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Dornelles, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, presidente, eu venho à tribuna para dizer que essa semana a gente recebeu uma ligação do gabinete do deputado Henrique Fontana, dando conta de que nós estamos recebendo uma emenda de R$200 mil para o município para aquisição de equipamentos para os postos de saúde. Hoje, na verdade, são os... Não é, é onde tem a UPA, é a que vai ser construída, as unidades básicas de saúde, né? Então são 200 mil equipamentos. Eu fiquei de conversar com o Abel a respeito de aonde ser colocado e quais equipamentos que a gente vai adquirir. Tem que olhar na lista, na verdade, do Ministério da Saúde para ver quais aqueles que podem ser adquiridos. Então nós queremos noticiar isso. Dizer que também eu estive junto a convite da vereadora Suzy no hospital, né, Suzy, umas 2 semanas atrás, conversando com a direção do hospital, e a gente chegou à conclusão de que, na verdade, há uma dificuldade enorme, né, do hospital do ponto de vista financeiro, agravado muito pela situação de que o governo do Estado não assumiu de que a dívida que existe não é do governo Sartori, mas é do Estado com os municípios e com os hospitais conveniados. Né? Então tem recursos aí na ordem de 2 milhões ainda para receber do governo do Estado por conta de repasses do mês de outubro, novembro e dezembro do ano passado. Inclusive, todo o recurso que é do período de verão, que é do plano verão, que é feito para executar aqui no hospital, ainda não foi repassado pelo governo do Estado. Então a dificuldade realmente ela é grande, mas assim, aquela notícia que poderia haver problemas, não, porque o hospital a área ali é do Hospital Mãe de Deus e eles vão, com dificuldades, vão continuar tocando. Mas é evidente que eu creio que seja uma preocupação de todos nós aqui, no sentido de que haja um esforço, tanto do Executivo, mas também do Legislativo, através da Comissão de Saúde, que a gente pudesse aqui conversar novamente com a direção do hospital, trazer... eles se propuseram até vir, no momento aqui, participar da nossa sessão e expor as dificuldades, mas eu creio, né, que, se tratando de saúde, é importante que a gente tome iniciativa no sentido de convidar a direção do hospital para que a gente possa ter mais claro os problemas que eles vêm enfrentando. E eu creio ainda que, com relação, e aquele dia, Suzy, eu fiquei assim, eu não tinha esse conhecimento, que nós temos vários especialistas pagos, são consultas compradas pelo município. E essas consultas têm, por exemplo, especialidades que são 240 consultas por mês. E a gente constata nos gabinetes que é difícil de conseguir consulta com especialista. Então, eu daria uma ideia. Eu acho que não dá para, por exemplo, se no mês de abril, chegou no dia 30 de abril, encerrou, ou no dia 15 encerrou as inscrições das 240 para o mês de abril, então continua, as pessoas que vão depois, no dia 16, o 17, o 18 de abril, lá, continuem fazendo as inscrições já para o mês de maio, porque aí encerra, acontece que encerrou os 240, parou. Aí tem que todo mundo no primeiro dia de maio lá pegar as consultas de novo. Não, mas é que aí vai dar aquele tumulto. Eu acho que, até porque, assim, do ponto de vista
de planejamento, fica muito melhor você ir colocando as pessoas na medida em que elas vão chegando lá para pedir. Não tem sentido você esperar, ficar esperando a virada do mês para todo mundo criar um tumulto no primeiro dia lá para fazer, para distribuir de novo as consultas para especialistas. Eu creio que se fizesse, na medida em que encerrou daquele mês, passa para o outro. Me dá uma parte, vereador. Pois não. Poderia ser semanal. Como são 240, digamos, para traumatologia, e é comprado o serviço no mês, tu poderia fazer a entrega de acordo com a demanda semanalmente. Toda semana tu pode verificar a quantidade da demanda. Se uma semana a demanda está maior, pode até passar um pouco da cota. Na outra semana já tem o número já é reduzido, dá de se trabalhar. O que eu acho que não dá para deixar para um dia, eu não sei como funciona hoje, mas se é assim, um dia para atender 240 e dar 240 fica complicado, pessoas na fila e tudo mais. Mas daria para conversar com a Abel e ver como está funcionando e como a gente acha que poderia para reduzir a fila, principalmente a fila. Essa situação, por exemplo, de por semana, por exemplo, veja bem, aí vamos dizer que eu me inscrevi essa semana para fazer, eu não vou fazer. E está dentro do mês, quer dizer, então essa consulta que eu deveria ter feito e não fiz, na próxima semana pode ser aberto de novo para uma outra pessoa. Eu vejo que encerrar no mês e aí esperar só no outro, e dar aquele tumulto de manhã lá, que tem que ir de madrugada para marcar consulta, não sei se ainda continua, mas parece que ao menos ouve as pessoas dizendo que continua. Então, assim, não tem porquê. Continua tocando. Não tem porquê você esperar o mês virar para depois e todo mundo lá, não. Pedro. Encerrou aquele mês, mesmo. Oi, permite que eu... O que acontece, vocês, não sei quem foi que veio com a informação aqui, que muitas consultas deixam de ser feitas. Foi por esse motivo. Tu imagina, então, eu agendando uma consulta para daqui a 60 dias, aquilo deixa de ser prioridade para mim, ou muitas vezes, que acontece, muitas vezes a gente vê, o paciente já foi a óbito. Então, e o que acontece também, se o paciente não pode, chega lá no dia, não pôde ir ou teve outra intercorrência, o hospital não reagenda a consulta. Se é um exame, alguma coisa, o hospital perdeu o dia, perdeu a hora, não reagenda. Aí tu vai ter que voltar para o serviço, passar todo aquele processo de novo, voltar para o clínico para ser indicado de novo, e aí é mais outro tanto. Quer dizer que há uma dificuldade muito grande nesse sentido, e por isso que ficam acumuladas as consultas, por esse motivo. Que se eu tenho a consulta marcada para hoje, eu cheguei de manhã, cheguei de tarde, ou cheguei uma hora depois, não tem aquela maleabilidade de me agendar para outra hora, ou para o outro dia, então aquela consulta fica perdida. E além do mais, assim, fica aquela grande espera, como a agenda é aberta, assim, se tem 300, vamos falar uma coisa que eu vejo lá no dia a dia, 300 ecografias. O pessoal já fica esperando, que vai ser aberto, eles já não dizem a data, vai ser nos primeiros dias do mês. Então, quando chega, as pessoas ficam, abriu dia 3, aquilo já está a fila esperando, até o último dia do mês. Então, as pessoas que precisam ficam ali esperando. Então, aquilo vai, no primeiro dia, esgota as 300 consultas que tem lá, os 300 exames. Então, é tu, Suzy. Tá, pode falar, Suzy, não tem problema. Na verdade, quando a gente esteve lá, doutor Disseu, juntamente, o Pedro, ele ouviu muito bem da irmã, que já era um problema da administração anterior e continua nessa administração, é que as pessoas que vão lá fazer exames, ecos, raio-x, eles não vão buscar os exames. Então, eles custam agendar, tiram o lugar de quem realmente, de repente, precisa realmente do serviço,
vai lá, faz o exame, mas na hora não busca. Então, isso está dando um problema sério, já dava na minha época e continua. Fizemos, na época, como se diz, tipo uma lista negra com a Ana Nunes. Ela até que funciona, só que mesmo assim ainda falta conscientizar muita gente. Que se fez o exame, vai buscar, vai mostrar ao seu médico. Dá Oi. licença um pouquinho. Vamos. Tu, quando Vereador foi Pedro, eu secretário- gostaria que o senhor, as pessoas pedissem uma parte, né, e o senhor Pois é. cedesse. É verdade, eu Porque senão nós vamos ficar aqui num bate-bola até de manhã. Então, tá bem, tá bem. tá. Três. Então, Eu vou fazer o seguinte, eu concedo pedi ainda uma última a parte todos os pro- vereadores a última. que quando quiserem fazer uso da palavra, que tiver o vereador na tribuna, peçam uma parte. Aí cabe ao vereador ceder ou não. Tá? Eu não Ô, quero Pedro, ser tu intransigente, lembra mas tem que ser assim. Quando nós Tá viemos bem. da comissão, que veio aqui, que a secretária era a Suzy, tu lembra, nós ficamos surpreendidos com o valor que ela pagava para o Hospital Santa Rita dos exames. Era bem expressivo o valor. E lembra que nós questionamos assim o seguinte: não se justificava o tratamento que era dado pelos pacientes da rede pública, pela demora em fazer os exames, pela demora em entregar o resultado, viu? Uma vez que era pago até quase o valor como se fosse feito particular. E continua assim, os exames parados no raio-x vão entregar daqui a 2 semanas. Muitas vezes, coitado, volto lá com a demora do resultado dos exames. Continua assim. E é pago. Ela sabe o valor que era pago. Te lembra disso, que nós éramos da comissão? Então, o que acontece é isso aí. Que não devia acontecer. Porque são pagos. Os valores são pagos. E dizer que não vão buscar o resultado, não é bem assim. Eu sei porque eu acompanho os pacientes e sei. Eu acho que para concluir, presidente, eu só acho que quem é mesmo que constata, vamos dizer que tu contratou com a 240 e você vai pagar 240, Gilceu. E aí, tu pagou os 240 e se não vai todas as pessoas fazer os exames. Quer dizer, você não remarcou, ou não vai fazer a consulta. O município controla isso, ó, fulano, determinada pessoa não foi, e aí vai, em vez de pagar 240, pagou 239. Quer dizer, esse é um questionamento que a gente tem que fazer, porque assim, como é que é feito esse controle? Porque, na verdade, quando se esgota, chegou no primeiro, como disse o doutor Gilceu, ó, chegou no terceiro dia, esgotou. Não serve mais. E se alguém daquelas pessoas que escreveram ali para fazer a consulta não for, aí paga pelos 240 ou pelos 230, 200? É isso que a gente teria que saber. Presidente, só para terminar, assim, semana passada eu não pude falar, mas eu queria ter dito o seguinte, eu queria falar para o vereador Serginho o seguinte, que eu era um dos vereadores que assinaria o pedido da CPI, que foi pedido inclusive pelo secretário de Planejamento. Ele falou para mim que ia fazer, então, e o vereador Serginho voltou a falar aqui. Então, eu queria colocar aquele dia, não pude, mas hoje eu faço. Se sair, se precisa de 3 assinaturas. Eu sou um dos vereadores, Serginho, que assino para a gente fazer aqui, para apurar com relação à questão da duplicação da Paraguaçu. Obrigado, presidente. Só para contribuir, senhor presidente, o senhor me concede, vereador. A questão das consultas, ano passado eu estava na supervisão da escola, sobrava tanta consulta de neurologista e as mães e as crianças sempre lá dizendo que não tinha neurologista no município. 2 coisas foram feitas e muito se resolveu. Primeiro, deram publicidade de quantas consultas tem mês. E segundo, falaram com as escolas, que é quem encaminha a demanda. E partiu direto. Parte da escola, contata com a Secretaria de Saúde, já encaminha o neuro, ponto. Foi uma solução rápida, simples, que foi até sugestão do próprio secretário Abel e de uma reunião que nós tivemos lá com a irmã Adílis. Talvez, para os exames eletivos, também seja da publicidade de quantos tem no mês, e aí o pessoal já sabe, já procura. Senhor presidente, pelo menos na questão de neurologista para as crianças, resolveu. Muito obrigado. Presidente, era isso que eu tinha que falar. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, Ademar Duarte, seu espaço, 5 minutos. Eu quero só dizer para vocês que agora tivemos aí 20 minutos.
de falar. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a nossa tela 20. Eu, no verão, não pude participar dos eventos do município, para mim poder debater depois no mês de março, mas tive a oportunidade, saúde, para participar do Capão Fest, deste final de semana, esse acontecido em Capão da Canoa. Quero dizer que sou favorável ao tipo desses eventos que é feito, que é onde a nossa comunidade, onde a nossa população pode participar sem custo. Teve um custo, para quem queria mordomia, teve um custozinho, mas para quem não podia pagar a mordomia, podia participar, de onde teve 3 shows, sexta-feira, um show muito bom, onde lotou a beira-mar. Sábado à noite também foi um sucesso, da Aline Barros. Domingo teve a chuva, mas também teve uma participação muito grande do público. Isso eu falo porque eu participei de todos os eventos esse final de semana, para poder hoje chegar e parabenizar a secretária de Turismo pela coragem de promover juntamente com a empresa esse evento. E também não deixar de parabenizar a secretária de Educação, a Lavínia, juntamente com a secretária de Turismo e o diretor da Casa de Cultura, pelo evento Nona Feira do Livro, onde tive na abertura também um evento muito importante para a nossa comunidade, para a população, ali onde foi a vez que eu tive na Feira do Livro, foi a que teve mais gente. Foi sexta-feira de noite. De todas que eu participei dentro da cidade, aqui, foi a que teve mais gente. Então, parabenizar aquela comissão pela organização, parabenizar a Gláucia pelas crianças que lá estiveram apresentando, a outra professora, que eu não lembro o nome, a Jone, pelas crianças apresentando as danças domingo de noite no encerramento. E sexta-feira teve uma apresentação de dança gauchesca ali muito bonita, então tenho que dar os parabéns para esses eventos. Esses eventos eu sou favorável, porque ali participa quem não pode pagar para ver um Luan Santana, teve a oportunidade de ver sem custo nenhum. Isso aí a gente tem que louvar e tem que parabenizar aos prefeitos que fazem isso. Também o vereador Favolar, a Suzy também, a vereadora falou, o vereador Luciano falou sobre as merendas escolares, sobre o material. A gente que não é professor da área deles, a gente recebe todos os dias. Tu vai no mercado, eles te cobram, tu vai na fruteira, eles te cobram. Ademar, falta isso, fulano, falta aquilo. E a gente não tem saída, mas está nas tuas mãos, né? Isso aí tá para te resolver. E segunda-feira o vereador te cobrou, traz a resposta. Sobre a Paraguaçu, eu venho cobrando desde o primeiro mandato, que a gente está aqui, desde quando iniciou, que deu aquela parada sobre isso aqui, sobre a Paraguaçu, sobre a empresa. Que bom, Serginho, que tu levantou o assunto semana passada, e eu acho que vai sair. Se sair essa CPI, também sou parceiro. A gente tem que saber o porquê. E por quê que está assim. Mas eu acho que não tem que virar impeachment. Eu acho que o vereador Pedro falou, a semana passada ele comentou comigo que queria botar isso aí, eu acho que ele está certo, e eu tenho que mostrar por que está parada a Paraguaçu, e parou mesmo. Agora tá parada. Não se vê nem uma patrola na rua ali para dizer assim, bom, nós vamos arrancar menos, fazer um buraco, não. A vereadora Ademar concede uma pequena parte. Pois não. É para contribuir. Isso eu digo assim, é aquele projeto doentio, né, que tem uma doença no projeto, e ele, quando é mal planejado, e se não se tem orçamento para planejar um grande projeto para Paraguaçu, sabe, não se deve começar uma obra sem projeto e sem projeto financeiro, que é orçamento para levantar a obra da grandiosidade do município. Então eu sempre digo, isso é uma doença que não tem cura, e nem um governo. Então eu digo assim, nós temos que fazer o levantamento, sim, porque uma empresa pega com baixo custo, não tem capacidade de entregar a obra.
isso eu acho que é o que nós temos que fazer, porque acontece esse tipo de licitação e a empresa nenhuma tem condições de fazer. E com 3 milhões numa emenda do Marco Maia, que eu acho que é um deputado que fez um grande investimento no município, não se consegue fazer tantas quilometragens com qualidade. Então eu acho assim que a qualidade se faz com aquilo que se diz, faz de qualquer jeito e a gente consegue a meta. Só que antes de terminar tem que começar a reformar tudo de novo. Então isso é uma pena, eu acho desperdício de dinheiro público, que nessa cidade já aconteceu muito e a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que o vereador Serginho foi bem lembrar, eu acho que não sei se vale uma CPI, mas que vale uma grande denúncia para que se tome uma atitude para que essa obra seja concluída até o espaço que foi planejado, né? É uma conclusão que o verão está aí, nós já vamos para o 3º ano, e quando se vê nós vamos ao 4º ano e a obra não foi concluída porque falta de orçamento lá no projeto. Então isso eu acho que é uma explicação que o governo passado tem que dar para a sociedade. Obrigado, Ademar. Eu acho que algum projeto tem que ter, né? Porque senão nenhum órgão público ia liberar algum recurso sem projeto. Alguma coisa tem que ter. Então a gente vamos descobrir. Eu sempre cobrei. Era a sinalização, ia para Paraguaçu e o termo da Paraguaçu. Então vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sérgio Oliveira, seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Quando a gente vê os muitos problemas que a gente enfrenta, que o cidadão enfrenta, necessita, principalmente quando diz respeito à questão da saúde, a gente sabe que a saúde é um caos em todo o Brasil. Eu costumo sempre dizer, já disse em algumas oportunidades, repito aqui nessa tribuna, falo no meu programa de rádio que eu não acredito em saúde boa em lugar nenhum nesse país. Acho que em alguns lugares, até por uma questão de condição financeira, ela está menos ruim do que em outros lugares. Agora, saúde boa, para mim, é aquela que atende desde uma dor de barriga, como se dizia antigamente, né, até um problema de autocomplexidade, né, com agilidade, né, e com qualidade. Como eu não vejo isso em lugar nenhum nesse país, então eu não acredito em saúde pública de qualidade em nenhum lugar no país. E, através do meu programa, eu sempre, ao longo dos anos, tenho convivido com uma dor de muitas pessoas quando se deparam com aquilo que o poder público tem por obrigação e responsabilidade de fazer e que deixa a desejar e, em função da urgência, da necessidade da pessoa, a gente, através do rádio, mobiliza as comunidades para que estas, através de uma corrente de solidariedade, venham suprir essas situações que são pontuais. Então a gente se comove, porque nós temos um coração que não é de pedra, um coração, né, que é de carne, que é de músculo, né, e a gente tem compaixão. A gente fica sensibilizado com as muitas situações que se vê. E me leva a uma conclusão, vereador Flávio Lara, de que a melhor política que um governo deve fazer para que nós possamos melhorar a saúde pública, para que nós possamos melhorar a educação, e nós sabemos que nós precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais creches, nós precisamos arrumar melhor as nossas ruas, né, capinas, como realmente tem razão o vereador Luciano Flores, como o senhor, numa certa feita, fez menção aos moradores da Praia Guarani, como eu próprio ouvi, Jardim Beira-Mar, dizendo que há mais de 20 anos eles não eram contemplados com capina em suas ruas e que dessa vez estão sendo contempladas. Então, todas as melhorias para a nossa comunidade dependem de uma política. Educação, saúde. E o que mais que o cidadão venha precisar, precisa de dinheiro para mover. Então, me leva a pensar que a política fiscal se torna a política mais necessária. Por isso, nesse momento, eu quero fazer aqui, novamente, menção elogiosa à coragem
do vereador Carlos Maia, que continua adoentado, porque ele poderia ficar numa zona de conforto, numa situação cômoda, no que diz respeito ao projeto da atualização da planta genérica de valores, que impacta no imposto ou para mais ou continua igual ou para menos, mas vai impactar. E nesse impactar fez com que a receita do município aumentasse, não vai sair, de forma significante, agora sai. Então, de forma significante. Então, isso vai fazer com que nós possamos atender aquelas tantas reivindicações que o professor Luciano Flores vem aqui e faz. Que tantas carências que são apontadas aqui nessa tribuna, que agora, com essa condição de uma situação financeira melhor, há condições de poder fazer, não somente nesse governo, nos governos futuros. Um outro dia eu disse, repito agora, que o que aconteceu aqui nessa casa foi um divisor de águas. Então, fica aqui a minha menção, mais uma vez, de admiração por esse homem de coragem, porque é muito fácil a gente fazer politicagem, praticar politicagem. Agora, a gente encarar certas situações que às vezes são impopulares, antipáticas ao público, mas em detrimento de uma real melhora para a nossa sociedade, precisa ter coragem para isso. Então, para que nós tivéssemos uma política fiscal melhor dentro do município, para que nós possamos construir mais creche, para que nós possamos melhorar as escolas dos nossos alunos, para que nós possamos ter uma saúde melhor, que aliás tem uma luz apontando no fim do túnel, muito importante aqui dentro de Capão da Canoa e muito significante, que é a UPA, um serviço fantástico que vai prestar para a nossa comunidade, essas 5 UBSs. Então, nós temos ventos que sopram com muito otimismo, de forma muito favorável para a nossa comunidade, logo ali adiante, é questão de tempo. Vereador Pedro, quero lhe dizer que encaminhei à presidência dessa casa o seguinte ofício. Ofício número 001/2015. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para requerer, em conformidade ao artigo 82, inciso 5º do Regimento Interno, que seja enviado ofício ao Poder Executivo para que encaminhe a essa Casa Legislativa o processo administrativo referente à obra de duplicação da Avenida Paraguaçu e todos os documentos que tratem da referida obra, bem como os processos de desapropriação e indenização. Cabe salientar que esse pedido foi feito na reunião de Comissão de Constituição e Justiça pelo vereador Sérgio Oliveira e presidente da referida no dia 6 de abril, às 10 horas, e constado em ata. Então, estou fazendo, através dessa comissão, já um levantamento. Eu quero esmiuçar todo o processo da Avenida Paraguaçu. E o senhor sabe o que me moveu a isso. Porque entendi haver aí uma inversão de valores. Porque eu vi, repito isso, 3 candidatos concorrendo a uma eleição, um deles apenas prometendo uma duplicação da Paraguaçu, da Zona Nova, a Campo Novo. Isso não aconteceu. Aliás, muito longe de acontecer. E aí as pessoas ligadas a esse governo, ligadas a esse partido, através das redes sociais, fazendo uma cobrança com muita veemência em relação a esse governo pelo estado que se encontra Paraguaçu. E aí a gente vê a manifestação nesse debate feito através de rede social de 2 secretários afirmando que a obra começou sem projeto. E eu quero saber como começa uma obra sem projeto, vereador Ademar. Como começa? Eu, como vereador, e acredito que todos os demais também quero saber como uma obra começa sem projeto. Vem cá aí a desapropriação que precisava ser feito e que continua ainda tramitando na justiça, que tranca essa obra. Aí eu ouço também falar sobre empresa, como dito agora há pouco aqui pelo vereador Zaide, que ganhou a licitação nas condições que essa empresa tinha. Então essas coisas todas, me parece que tem algumas coisas que não estão casando.
Então, dentro do processo legal, da tramitação legal, tem coisas que deixam a desejar e que não começou nesse governo, começou no governo anterior. Então, são essas coisas que eu vou fazer um levantamento, sim. Quero saber detalhes, né, até para saber se aquelas pessoas que vão para a rede social cobrar desse governo postura em relação à duplicação da Paraguaçu, embora não tenha sido esta administração que prometeu duplicação até Capão Novo, e sim foi a administração anterior, que hoje cruza os braços, né, e cobra da atual administração, né, que façam aquilo que eles não fizeram. Conclua, vereador. Vereador, me permite uma parte? Só para dizer que eu tenho um contrato aqui assinado, deliberação lá do Ministério e passei para o presidente da casa, o vereador Otávio, semana passada. O valor total é 3,5 milhões. Já foram liberados, dos 3,5, 900 mil tem que ser investido pelo município, tem que ver se o município investiu ou não. E o restante já foram liberados 86% do montante do governo federal. Faltam 14% para ser liberado. Então, assim, existe o projeto, existe o contrato assinado, eu tenho cópia aqui, passei para o presidente da casa. E só para lhe dizer o seguinte, quando o senhor começa a fazer uma obra daquela forma ali, como foi feita a duplicação da 101, nem todas o espaço estava certo que era do Estado. Você tem que desapropriar a obra, tem que desapropriar áreas que são de particulares. Isso tu faz no decorrer da execução da obra. Isso aconteceu na duplicação da 101, aconteceu na terceira perimetral, às vezes se parava a obra em determinado momento porque tinha alguém na justiça discutindo. É o que está acontecendo ali. Isso não é pretexto para não se fazer a obra. Tu pode tocar aquilo que for para o judiciário, você vai discutir, vai logo lá ali na frente vai resolver. Era isso, presidente. Vereador, é o que o governo tem feito. Né, onde tem aquela condição que está na justiça de desapropriação, ali nada foi feito. Mas, muito bem. Encerrando, presidente, só dizer o seguinte, que nós vamos trazer à tona, né, se realmente, né, obedeceu todas as questões legais da obra, desde... Bom, a promessa, né, infelizmente foi feita e ela não aconteceu. Isso a gente sabe de antemão. Né, toda a comunidade de Capão da Canoa houve uma promessa, né, de norte a sul, leste a oeste, que seria duplicada para Paraguaçu, da Zona Nova a Capão Novo. Se promessa não cumprida prendesse alguém, levasse alguém para a prisão, o ex-prefeito de Capão da Canoa certamente estaria preso, porque a situação que ficou a Avenida Paraguaçu, muito aquém daquilo que se ouviu em palanque em campanhas eleitorais. Muito obrigado. Só quero dizer a todos os vereadores que a casa dará todo o suporte, né, para qualquer esclarecimento. Estou à disposição, à presença da casa. E se os vereadores necessitarem de alguma coisa, alguma assessoria, pode contar com a casa. Senhores vereadores, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma proposição. Nós temos o feriado de 21 de abril, que vai cair numa terça-feira. E eu queria fazer uma proposição de nós fazermos a sessão dia 13 e dia 17. Porque vai ser um feriadão, 17 é numa sexta-feira. Porque daí nós fazer com antecedência, que daí nós podemos planejar melhor, inclusive com o executivo. Se vocês acharem que a proposição é válida, eu tomarei daí as providências para que seja procedido dessa maneira. O que é que vocês pensam nisso? O senhor me permite? Permito. E a outra vez deu tão certo quando a gente trocou para quarta-feira, às 18 horas, lembra? Uhum. Que nós tínhamos feito também da segunda, nós passamos para a quarta seguinte, para cair na mesma semana. Porque nós tivemos sessão na segunda-feira, aí tivemos depois aquele feriadão, e daí logo nós fizemos na quarta, até por causa do expediente e tudo. Lembra que deu, eu não sei, tinha vereadores que já tinham compromisso na sexta-feira, mas na quarta-feira nenhum tinha assim agendado, até porque passou o feriadão, todos estão de volta em Capão, todos têm as suas atividades na quarta-feira em Capão. Se pudesse, eu não sei que dia cai, 21 é terça? Seria 22, dia do descobrimento do Brasil? Daí porque aqui eu estou fazendo para antecipar. Agora, se for para prorrogar, daí que a gente faz na mesma semana, né? A outra vez o senhor fez, senhor presidente, e ficou tão certinho. Aí né?
Não, eu coloquei em discussão justamente para isso. Para sempre amadurecer. Para mim, eu tenho o horário regimental e tenho que fazer. Eu acho que na sexta-feira ela fica melhor, porque sexta-feira sendo à noite. Porque os projetos executivos entram até sexta-feira às 16h. Sim. E aí seria feito na sexta-feira à noite. O que eu acho que seria de... Por que não dá tramitação? Porque tem uma circular do presidente que pede 48 horas antes, eu acho que é até a lei orgânica que vem. Não, isso é convocação dos vereadores para a sessão extraordinária. Não, do protocolo. Não, o protocolo é um dia anterior à sessão. Mas justamente por isso. Não, isso não... É. Não, isso não modifica, vereador Luciano, então... Porque a outra vez, vereador Flávio, a outra vez foi porque daí correu normal tudo normal. A única coisa que os vereadores têm que tomar a precaução é de fazer aquele mesmo rito um dia anterior, não muda em nada. Não. Eu acho também, para mim, eu gostaria que fosse na sexta, que daí a gente fica livre, né? Mas 18, o plenário não é pode... absoluto, vereador, então ele não pode tomar uma posição, nós acordarmos agora? Pois é, por isso que a gente está amadurecendo. Mas eu quero assim, vereador Serginho, eu gostaria de tomar uma posição por unanimidade, eu não vou, né, porque fica... eu estou colocando em discussão até já para tornar isso público, né? Sim. Que daí se torna mais democrático, é uma coisa mais sadia para nós, que daí as pessoas também já ficam sabendo, o judiciário, o prefeito... Então, por isso estou tomando, colocando para os vereadores. Agora, para mim, não teria problema nenhum em ser 18 horas, por exemplo. Vereador Luciano. Oi. Eu acho que para a maioria dos vereadores teria algum problema 18 horas? Para mim... Então... Fica combinado, então, juntamente com os vereadores, que as sessões serão de abril serão dia 13 e dia 17, às 2 às 18 horas. Pois é, daí eu tô querendo antecipar as duas. Então, 13 horário regimental, 17, 18 horas. Combinado? Estou concluindo. Senhor presidente, pedi votos de pesares à família do Lucas Rodrigues Bresolim. É um menino de 11 anos que não se sabe ainda e não dá para se fazer, você tem que ter muito cuidado. É uma criança, é protegido pelo ECA, porque já vem toda uma história, se machucou na escola, não sei o quê. Resumindo. Hoje eu estive no velório, a família não comenta isso, a família está enlutada, triste. Difícil. Então, assim, se pudesse encaminhar votos de pesares, e o que há de se acontecer, há de se averiguar, mas em segredo de justiça, porque não dá para fazer uma celeuma, até porque a lei não permite. É uma criança. E a escola está fragilizada, a escola Jorge Dariva está em luto também, porque é um menino que estava até ontem na sala de aula. Então, pedi para a família do Lucas Rodrigues Bresolim, até em nome dos professores, né? Em nome de toda aquela comunidade do bairro, né? Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima segunda em horário regimental.